Então, professor Costabile, estamos aí com o nosso webinar, Primeira Liderança. Costabile é facilitador e mentor de liderança, tem uma vivência muito forte na parte de desenho de processos de RH e, e conosco aqui na Sustentare vem trabalhando o tema Os Desafios da Primeira Gestão, né? Que é justamente o título do livro dele. Esse é um webinar para nós lançarmos aí a nossa formação em primeira liderança. E o Costable aí tem um pé na academia, um pé no mercado que resulta numa potente estratégia aí para desenvolvimento da liderança. E hoje vai ser um encontro um pouco mais direto ao ponto aí, e passando aqui a palavra para o Costable Matarazzo. Seja bem-vindo, Costable. Obrigado, Cidral. Agradeço aí a atenção, como sempre, a gentileza. Muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre tem bastante conteúdo que a gente escolhe aqui para trazer para vocês, porque a gente fica querendo falar tudo e aí a gente acaba fazendo aqui algumas escolhas. Eu e o Cidral, a gente escolheu aqui um tema bem relevante para trazer para vocês, para que a gente possa fazer esse recorte dos desafios da primeira gestão e contar um pouquinho sobre como que a gente pode avançar para os próximos passos para que a gente possa trazer estrutura para vocês, né? Então, do ponto de vista da liderança, pessoal, o que a gente sempre fala aqui, eu, Cidral e todo o povo que está aqui discutindo sempre os desafios da liderança, é que a liderança, no final das contas, ela não é romântica. Liderança não é inspirar e mobilizar e fazer as pessoas chegarem onde elas nunca imaginaram que chegariam na vida. No fim das contas, essa é uma definição muito romântica, muito pequenininha, de todos os desafios que a gente tem por trás. Então, se você está aqui hoje comigo no ao vivo, se você estiver aí também no replay depois, a gente vai disponibilizar aqui o livro, o meu livro, Os Desafios da Primeira Gestão. Se você já pegou ali na hora da inscrição, que bom também. E a gente vai discutir bastante lá no livro, principalmente o desafio do desapego da atividade técnica e do entendimento do seu papel. Então a gente começa o jogo da liderança entendendo aquilo que se espera da gente, né? Então, você estando aqui conosco já vai aí receber o livro Os Desafios da Primeira Gestão, seja ele no PDF e também no audiobook. Prometo que não é com a minha voz, é com uma voz mais bacaninha, para que você possa ir, né, no deslocamento, ou na academia, ou no carro, ou em alguma outra maneira fazendo um exercício, para que você possa explorar um pouquinho mais sobre os desafios da primeira gestão. E a gente vai descobrindo muitas coisas ao longo do caminho. Uma das coisas que a gente descobre também é que a liderança ela é uma competência. O que significa isso? Significa então que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver. Mas ela é uma competência que a gente aprende e a gente se desenvolve em grupo, no sentido de que a liderança depende muito de onde você atua. Então, se você atua aí numa empresa que é um escritório de advocacia, uma contabilidade ou atividades administrativas, o seu papel é um. Se você atua dentro de um escritório que faz parte de uma indústria grande, o seu papel provavelmente é outro. Porque para a liderança, o contexto importa. E a gente precisa do grupo para que a gente possa se desenvolver. Ele importa tanto porque a gente depende de outras pessoas para fazerem esse movimento acontecer, seja o pessoal do RH, seja a alta liderança, seja meu colega do lado, meu próprio equipe, minha própria equipe, mas seja também um movimento de olhar para dentro e entender quando que você tem que ser mais duro com o problema, quando que você tem que ser mais sensível com as pessoas. E é para isso, então, que a gente entende que, para a liderança, o contexto importa. O contexto importa e o óbvio não existe. Eu sei que você já leu num livro que o óbvio não existe. Mas no fim das contas, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. E na liderança, vai existir um infinito entre o zero e o um. No final das contas, as nossas verdades absolutas não servem de nada dentro de interpretações que dependem de pessoas e da cultura. Eu gosto muito de olhar para essa imagem, sempre uso essa imagem e digo: o que que essa imagem traz para você? Como que eu ofereço um feedback para uma pessoa que tem, então, esse ponto de vista ou esse desafio para interpretar ali a visão das árvores, da paisagem, das frutas? Como que eu trago um feedback?
se eu não tenho aquele desafio da visão? Ou pior, como liderança, como que eu ofereço um feedback para essa situação? Riscos inerentes aqui a esse processo. E se o macaquinho entrar na água, o que vai acontecer? Será que ele poderia ter feito pergunta melhor? Será que a girafa poderia ter interpretado ou investigado um pouco mais antes de responder? No fim das contas, a liderança, ela é um território de dilemas. E ela é um território em que a gente precisa atuar fazendo mais perguntas do que efetivamente trazendo respostas. E o grande desafio, então, da liderança é fazer a gente perceber que o nosso papel muda. E para isso eu vou trazer para vocês uma contribuição, talvez uns livros e de um autor dos que eu mais tenho trabalhado aqui ao longo desses últimos 15 anos. Eu vou trazer para vocês rapidamente aqui a maior contribuição do Pipeline de Liderança. Pipeline de Liderança, um livro clássico de quem aqui atua como líder e estuda os desafios das transições, que foi publicado trazendo um tapa que nem foi com tanta luva de pelica, dizendo assim, ó, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te manter aqui. Mas como assim? O que te trouxe até aqui, nessa sua primeira posição de liderança, em geral, tem relação com a sua competência técnica. A sua competência técnica e a aderência aos valores e comportamentos que o negócio esperava que você tivesse ali. Então, dá uma olhada como a contribuição do pipeline ajuda a gente a entender esse primeiro desafio que é o que eu tenho que fazer agora, porque meu papel mudou. De uma certa maneira, eu tinha antes uma atuação em que a base da pirâmide me chamaria ali de líder de mim mesmo, de líder de si. Essa base da pirâmide, ela considera, a partir da ótica aqui do pipeline de liderança, de que todo mundo é líder de alguém, ainda que ela seja líder dela mesma. E nesse escopo de atuação, onde eu ainda não faço liderança de ninguém, eu tenho responsabilidade sobre uma pessoa, sobre mim mesmo. E aí a minha responsabilidade é em relação ao meu horário de entrada e saída, em relação ao meu código de vestimenta, à minha conduta, às minhas atitudes, ao respeito aos comportamentos esperados e não tolerados, à qualidade do meu trabalho, ao meu autodesenvolvimento. Então, muitas coisas está ali sob minha responsabilidade, mas impacta basicamente o meu trabalho. Então, os autores desse livro aqui, principalmente o professor Rancharan, ele começa a detectar que quando você, obviamente, quando tem as condições necessárias da companhia e as oportunidades, e a vaga e a oportunidade ali aberta, as empresas, ou os RHs, ou os processos, sejam eles mais formais ou informais, vão primeiro avaliar a sua competência técnica naquela posição que você está ocupando. A sua competência técnica ela é avaliada, obviamente. E além disso, eles vão avaliar então a sua aderência aos valores corporativos, aos comportamentos, aos princípios, o nome que a sua empresa queira dar, para ver se faz sentido você ganhar uma primeira posição de liderança. Muitas vezes, a gente faz processo seletivo interno e faz os processos de talentos ou de futuros líderes, e uma pessoa é bem qualificada ali em algum momento, e chega na hora da promoção, alguém vira e fala assim, putz, mas cara, não vai dar para promover essa pessoa. E eu digo, como não? Ela é competente tecnicamente? Ela entregou os resultados? Sim, pois bem, ela entregou os resultados, mas, cara, tem alguma coisa que eu não sei explicar, mas não consigo promover. Não tenho coragem. Ou não vou colocar o meu aval aqui nessa eventual promoção. Então, em geral, quando a gente não consegue dizer por que, que essa pessoa não merece ser promovida, não é por falta de competência técnica. Porque a competência técnica ela é dada. A entrega ela é concreta. Ela fez ou não fez, está fazendo melhor do que antes ou não está evoluindo ou não. Em geral, quando a gente questiona se essa pessoa mereceria uma promoção, quando os resultados são positivos, diz respeito ali às competências ou aos comportamentos, competências comportamentais. Muito bem. Então, o Rancharan diz que é o seguinte: quando você cumpre competência técnica e valores corporativos, você então senta na sua primeira cadeira de liderança, ou seja, você ganha um ticket para sentar numa posição que a gente vai chamar aqui de líder de outros. Veja só, aqui não importa o nome do cargo. Para a gente não importa se o nome chama coordenador, supervisor, líder de produção, chefe dos estagiários.
Não importa o nome do cargo. Aqui o ponto é, você agora precisa cuidar de tudo aquilo que você cuidava antes, mas você tem uma pessoinha para ajudar também ali. Então você tem ainda, porque é acumulativo, você tem ainda que olhar para o seu horário de entrada e saída, para a qualidade da sua entrega, para os seus comportamentos, para o seu código de vestimenta, para a aderência aos valores da cultura, e você ainda precisa ajudar a outras pessoas. Esse ajudar a outras pessoas é um elemento novo nessa função, porque até então você cuidava de processos, ou projetos, ou um indicador, ou uma planilha, ou uma atividade operacional. Agora você precisa, além de apoiar outras pessoas a fazerem isso, rodar um ciclo de gestão de pessoas, que muitas vezes a gente não percebe. Então, basicamente, a gente está agregando um elemento muito desafiador aqui, que é o papel de apoiar pessoas ao longo do caminho. Então, a gente deveria começar a mudar o foco das tarefas para as pessoas, uma vez que as tarefas são executadas por pessoas, tanto você ainda nessa primeira função, como já por outras pessoas do seu time. O ciclo se repete. Então, de repente, você vai demonstrando competência técnica, as oportunidades surgiram, você demonstrou aderência aos valores daquela posição exigia, e você vai sentar numa outra posição agora que vai chamar de líder de líderes. E assim até chegar num pipeline lá de cima de quem cuida da estratégia do negócio, ou de quem está cuidando aí da orientação do negócio todo. É claro que para negócios menores, você vai ter ali 3, 4 níveis de operação. Para negócios muito maiores, talvez você chegue lá até o sexto nível do pipeline de liderança. Não importa a quantidade de níveis que tenha dentro do negócio, o grande ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que o seu papel muda a cada vez que muda a sua complexidade de liderança. Então, fazer gestão de pessoas ali dentro do líder de outros tem um desafio diferente, uma complexidade diferente de fazer liderança de líderes. Então, quando um gerente é líder de um coordenador, por exemplo, é muito mais difícil no sentido da exigência dos rituais e rotinas e dos alinhamentos, do que efetivamente quando você tem ali um analista para você fazer a gestão. Isso se repete em todos os níveis. Então, o meu objeto de estudo, pessoal, há 15 anos, tem sido as dores e as angústias das transições de liderança, independente de qual transição é. O que significa isso? Que eu tenho estudado as dores e as angústias desse movimento aqui das transições. E uma das principais é entender o seu novo papel e desapegar do papel anterior. Independente se você está virando presidente pela primeira vez ou coordenador pela primeira vez, os desafios emocionais são basicamente os mesmos. É claro que a complexidade pode mudar, o impacto no negócio também. Mas basicamente é você começar a perceber, pessoal, que muda a forma como você dedica tempo para as pessoas. Eu quero repetir. Aqui, em cada nível de liderança, não muda se eu devo ou não dedicar tempo para pessoas. A pergunta é: como eu posso dedicar tempo para pessoas? Muda de acordo com o pipeline, mas não muda em relação ao que a gente precisa repensar na vida, principalmente sair das atividades técnicas e operacionais para pessoas. Diminuir as nossas afirmações, assim como a girafa fez com o macaquinho, para ampliar as perguntas e o olhar e ampliar o repertório de escuta ativa também. E o mais difícil, talvez, eu tenho que parar de fazer a minha planilha Excel para ajudar outras pessoas a fazer a planilha dela. Então, como que a gente trabalha dentro aqui do processo de primeira liderança dentro da Sustentare e na formação que a gente vai trazer para vocês? A gente vai olhar a primeira liderança não como um aspecto comportamental. Uma pessoa que ocupa uma posição de liderança deve saber ouvir, deve saber fazer boas perguntas, e deve gostar de gente, e deve fazer um montão de coisas, inclusive vestir a capa do super-homem da Supergirl. Não. A liderança, ela não é romântica. A liderança, ela é ritual e rotina. E como que a gente faz para que a gente possa sustentar rituais e rotinas ao longo do caminho? A gente sustenta rituais e rotinas ao longo do caminho por meio do ciclo de gestão de gente. Então, aqui na formação, a gente olha e traz para você todo o ciclo de gestão de gente com ferramentas concretas, com guia de liderança, e a gente vai fazer uma intervenção direta na sua agenda. Essa é a nossa expectativa. Que no final da formação, a sua agenda seja impactada pelo entendimento de que o seu papel de liderança precisa considerar pessoas e precisa considerar os processos e os indicadores que você já trabalhava antes. Como que a gente faz isso? A gente faz isso rodando um ciclo de ritual e rotina.
que vai desde o movimento do recrutamento e seleção até o final do ciclo do colaborador dentro do negócio, que é o desligamento. É claro que você aí na primeira liderança, pode ser que você não tenha tanta atuação aqui nesse primeiro movimento. Talvez você não tenha tanta atuação aqui no recrutamento. Talvez você não possa intervir muito ali nos processos de seleção. Ok, faz parte do nível de autonomia que o negócio te dá. Muitas vezes a primeira liderança não consegue nem desligar uma pessoa diretamente, precisa levar para uma posição superior para poder ter esse aval. Não importa. O que importa aqui é você perceber que existe um ciclo de gestão de gente dentro de qualquer negócio. Esse aqui, obviamente, é o ciclo que eu costumo trabalhar, ele é bibliográfico, mas ele funciona para todos os tipos de negócio. E, basicamente, a agenda de liderança vai focar muito nesses processos aqui, entre 2, 3, 4 e 5, onde você vai rodar rituais e rotinas constantes. Então, no final da nossa formação, você sai com rituais e rotinas de agendas semanais, quinzenais, mensais, de trimestre, de semestre, inclusive anual. Por quê? Porque a gente vai olhar as reflexões que a gente vai propor. É que você olhe o ciclo de gente dentro do seu negócio, onde você já atua, e a partir disso você vai consolidar e trazer elementos extras para que você possa criar o seu próprio elemento de agenda intencional de liderança. Por que agenda intencional de liderança? Porque a liderança ela vai precisar cuidar de vários aspectos ao longo do caminho. Um deles é começar a perceber que ninguém tem tempinho livre no trabalho. Ninguém aqui tem tempinho livre, não é? Então a nossa agenda tem que ser intencional. Porque se você achar que você vai dar o feedback quando você tiver um tempinho, que você vai na academia quando você tiver um tempinho, que você vai ligar para a vovó quando você tiver um tempinho, cara, ninguém aqui vai ter tempinho livre. Então as nossas agendas precisam ser intencionais. Com a agenda intencional, a gente vai começar então a entender que a pergunta não é se eu devo ou não dedicar mais tempo para as pessoas do meu time. A pergunta é como eu faço para dedicar mais tempo para o meu time. Porque se você atua numa primeira liderança, você ainda está exposto a bastante tempo, com bastante energia e bastante foco nas discussões das atividades operacionais. Por quê? Porque você precisa ajudar o seu time a entregar. Muitas vezes, dependendo da posição, você ainda é até o coringa técnico dessa área. O que a gente vai perceber é que nesse momento, então, você tem pouca exposição às estratégias do negócio. Talvez você discuta pouco, você discuta até menos do que você gostaria, você é convidada para menos fóruns que discutem a estratégia futura do negócio. Mas nessa primeira posição de liderança, você já descobriu que você precisa dedicar tempo para pessoas. O mais interessante é você pensar, então, nas agendas da sua liderança média, do seu gerente, do seu diretor, para que você também possa pedir rituais e rotinas frequentes com ele. Porque para atender a expectativa do seu papel, você precisa entender o que a pessoa lá de cima espera de você. E a gente vai entender, então, que o meu diretor, que o meu gerente sênior, que o meu presidente, que o dono do negócio que eu trabalho, ele vai dedicar um pouquinho menos de tempo na atividade operacional do que eu dedico. O dono do negócio, ele ainda vai dedicar menos tempo, cada vez mais tempo para estratégia e menos tempo para atividade operacional. Mas dá uma olhada no que a gente chama de trade-off. Trade-off são as trocas. A distribuição de tempo requerida depende do seu papel, mas o trade-off não é entre pessoas e as entregas operacionais. O trade-off é entre as entregas operacionais e o quanto que você está disposto ou é convidado a discutir e a ter acesso às decisões estratégicas do negócio. Então, numa primeira liderança, a gente tem pouco espaço e pouco tempo para conversar sobre a estratégia. Por isso que a caixinha azul é menorzinha ali embaixo. Numa média liderança, a gente já está mais exposto à discussão da estratégia. Diminui um pouco o meu tempo de atividade operacional. Dá uma olhada como não diminuiu a carga de tempo dedicada para as eternas reuniões que a gente faz no mundo do trabalho. E lá em cima, o dono do negócio, o meu diretor, também está envolvido com um montão de reunião por dia. Então, no final das contas, o trade-off dele não é entre pessoas e operação, é entre escolhas estratégicas e operação, porque ele precisa manter a agenda de liderança rodando aí. Nesse sentido, o principal movimento que a gente faz na nossa carreira é entender a primeira transição de liderança. Porque se a gente entender, a gente entende o modelo mental das trocas, o modelo mental dos trade-offs, que é passar a cuidar não só de processos e começar a cuidar também de pessoas.
Então, para a gente fechar aqui e convidar vocês, mando já o link da nossa formação, você tem todo o olhar para o ciclo de gestão, onde a gente vai passar cada uma das etapas do ciclo com ferramentas, com indicadores, com processos em que vai fazer intervenção direta na sua agenda, ao mesmo tempo que a gente vai conseguir olhar a partir da luz das metáforas de liderança como que eu entendo o meu papel sem sofrer tanto. Por exemplo, a metáfora da bicicleta, ela é um caminhão atropelando a gente no sentido de entender que a gente precisa, então, aqui cuidar de pessoas, ao mesmo tempo que a gente vai manter o olhar ali nos processos. Uma das discussões que a gente faz dentro da metáfora da bicicleta, e quando a gente começa a construir as agendas de rituais e rotinas, tanto de processos de checkpoint técnico quanto de pessoas, é que a bicicleta é muito fácil a gente andar de bicicleta. A bicicleta é muito fácil de ser pedalada. Ela é muito fácil de ser controlada. Ela é muito fácil para quem já sabe andar de bicicleta. É muito fácil tocar um violão para quem já toca violão há muitos anos. É muito fácil dirigir para quem já dirige há muitos anos. É fácil fazer liderança. No final das contas, é só cuidar de pessoas e processos. Mas não é tão fácil assim quando a gente descobre que pessoas não querem estar ali, ou que não estão preparadas para isso, ou que os processos não são tão ágeis como a gente gostaria, que os sistemas às vezes falham e não funcionam ao longo do caminho, que a gente precisa fazer o desafio de convencer outras pessoas, não só do time, lateralmente também. Então a gente vai discutindo os diversos papéis da liderança por meio de algumas metáforas. Inclusive, a gente tem um e-book completo das 5 metáforas de liderança que eu mesmo criei aqui, que vai mostrando para a gente o desafio de, por exemplo, pedalar aqui a bicicleta olhando para pessoas e pedalar a bicicleta olhando para processos. E a gente vai explorar cada uma delas. A liderança, ela só se aprende na prática. Assim como uma língua estrangeira ou assim como o Excel, fazer curso ajuda, mas você precisa ter a famosa conversa difícil com alguém. Você precisa dar o feedback para alguém. Você precisa fazer um ritual e rotina semanal, diário, mensal, dependendo da sua necessidade. E é isso que a gente vai ajudar. Ajudar no início, para que você possa depois pedalar sem tanta sofrência ao longo do caminho. Então a gente vai ter todo o ciclo de gestão de gente, cada uma das etapas, para que a gente possa explorar o ciclo de gestão de gente. A gente tem todo o guia de liderança que percorre todas as etapas do ciclo, ajudando com ferramentas e com reflexão. A liderança aqui não é romântica, ela vai ser liderança pautada ali no ritual e rotina. E no fim das contas, a gente vai olhar as metáforas, convidando a gente para algumas provocações. Por exemplo, como nosso papel é liderar pessoas e gerenciar processos. Na teoria é fácil, mas o óbvio não existe. Para isso, a gente vai olhar sempre os desafios, apostando nas conversas de alinhamento e apostando nas conversas diárias que a gente vai poder ter aí com nós mesmos, semanais com os times, mensais para entrega de resultado, para que a gente possa garantir que o ciclo do aprendizado tenha sido claro para todas as pessoas do nosso time. Porque no final das contas, não existe líder sem agenda de liderança. No final das contas, liderar é mais que nada cuidar das regras do jogo e menos ficar controlando o comportamento de cada um deles. Então, o convite é para que você possa vir com a gente aqui no nosso movimento mais estruturado, onde a gente tem 4 encontros aqui ao vivo comigo, além de um monte de aulas gravadas, a gente tem o guia de liderança, a gente tem todas as metáforas que você possa desenvolver também aí, um trabalho efetivo com o seu time. Para isso, vou mandar o link aqui embaixo. Quem quiser, estamos aqui à disposição e vamos também replicar aqui nas nossas redes. Acho que eu tenho uns minutinhos aqui para abrir. Vanessa, você fez um comentário ali da imagem? Curtiu? Faz sentido Sim, para você? faz muito sentido. Esse curso, ele é um curso de formação, né? Um curso mais rápido? É um curso de formação em primeira liderança, são 4 encontros. As aulas começam às 19 horas, começa no dia 1º de outubro.
Outubro é ótimo, gente. Olha eu aqui errando. Nossa, pensei, Primeiro de nossa, outubro. abril. Pode. Gente, que hoje eu não sei nem que dia é hoje. Perdão, Vanessa. Primeiro de abril. Tá. Tá bom? Então a gente vai É, ter 4 grandes blocos. Então o primeiro bloco é a perspectiva da liderança. Então a gente olha as metáforas e olha o avanço do papel da liderança ao longo da história, né? Ao longo do tempo, e a gente coloca os desafios. Depois a gente olha no segundo encontro para os rituais e rotinas. Então eu ploto ali aquele nosso ciclo de gestão de gente, e a gente começa a olhar uma por uma, entendendo os processos de gestão de gente e como que a gente ativa, né? Cada um deles. Depois do terceiro encontro é um encontro que talvez o que eu goste mais, que é a ideia de que a gente vai delegar, ok, fácil, deleguei. Ai, mas dá uma vontadezinha de pegar de volta, né? Porque eu faço mais rápido, porque eu faço melhor, porque eu já sei onde é o botão. Então a gente vai olhar qual é a diferença no terceiro encontro entre fazer a gestão da performance, mas fazer a gestão da performance junto com a gestão do desenvolvimento. Basicamente, a gente vai focar bastante ali no bloco número 4 do ciclo de gestão de gente. E no não, último, a gente fala sobre os dilemas das decisões. achei legal, assim, acho que gostei do que eu vi, né? Eu falei daquela imagem em si, mas nas outras também foi fazendo sentido. E assim, Costabile, é isso? É difícil, né? É isso mesmo. Falou Diferente. certinho. Eu vim, na verdade, participar aqui do webinar, porque hoje eu trabalho no Grupo Malva, não sei se você conhece, não sei se tu és Claro, aqui como da não? região, Não enfim. sou da região, mas é como consumidor, né? Ok. E eu trabalho com a primeira liderança. Então, eu trabalho dentro do RH, com treinamento e desenvolvimento, e eu trabalho com a primeira liderança lá, né? Primeira, na verdade, não, os supervisores, né? Porque até tem os líderes de produção, igual você falou, tem vários cargos, Aham, enfim. Mas eu entendo que tudo que tu foi trazendo fecha muito bem com esse nível, né, de supervisores. E aí eu vim para cá mais para pensar um pouco de como que eu trabalho com eles, né? Como que eu levo e ótimo. como que eu faço isso, mas eu acho que eu já fui líder também há alguns anos atrás, mas acho que entender todas essas mudanças vão me dar suporte também para eu conseguir trabalhar com esses líderes, sabe? E Com talvez é uma certeza. formação para mim vender para eles, né, Cidral? Já vamos pensar aqui num bem bolado aqui também. Sim. Porque eu achei bem bacana, assim, para quem está começando, eu acho que é um baita, uma base legal, assim, para entender como é É, esse movimento, para a pessoa se entender, né? Porque às vezes é difícil essa adaptação, leva um tempo mesmo, né? claro, com certeza. Acho que a gente tem feito isso bastante aqui com a Sustentar e, Vanessa, o Cidral, a gente tem colocado em prática aqui os programas de formação em company, né? Então a gente tem a possibilidade de juntar um grupo de pessoas da companhia. E qual que é a vantagem, então, é porque a gente estuda o ciclo de gestão e mesmo que a gente não saiba o como fazer o acesso no sistema, mas a gente constrói um arcabouço onde que a gente fala assim, cara, estrutura precede comportamento. Estrutura precede comportamento. Aqui no grupo é assim que funciona. Agora vamos trazer ferramenta, vamos trazer elementos para que você possa engajar o seu time, ao mesmo tempo monitorar a performance, né? E eles gostam muito, a primeira liderança tem gostado muito, porque, de novo, não é romântica, né? Não é inspirar, e mobilizar e tratar bem todo mundo abraçando o ar. É ser sensível com a pessoa, dando estrutura para que a gente possa ser duro com os problemas quando eles aconteçam. E aí Sim. a gente entrega resultado por meio de pessoas, né? É, Sabe, e Vanessa, é, assim, uma possibilidade, né, é levar esse programa de forma in company, conforme o Costabile comentou, né, mas também existe aí depende muito da situação da empresa, né, teve uma empresa que ela optou em trazer os líderes dela no modelo aberto, Na formação, né? é, e aí numa outra empresa levou de forma in company, então tem essas duas possibilidades, né. É. sim. Eu acho que depende muito do budget, né? Disponível e de quantas pessoas você tem, né? Para montar uma turma em company com meia dúzia não vale a pena. Aí traz para cá melhor. E que aí eu também teria que entender público, né? Porque hoje, por exemplo, nessa essa academia de liderança, enfim, que eu toco ali de supervisores, eu tenho supervisores de muito tempo de casa e tenho supervisores que estão começando. Então, talvez se eu pensar, sei lá, hoje eu tenho que dividir, tem em torno de 80 vai, supervisores, assim. É bastante gente, só que aí Aham. talvez eu vou, né, ter pessoas com muita experiência que já não faz talvez mais sentido passar por um treinamento. Ou sim, né? Porque tu vê que as dores sempre são as É. mesmas, né? A Conseguir gente tem visto que separar a sim, agenda pra Vanessa. gente, né? É. A gente tem visto que sim. Dá para, obviamente, você vai ter que fazer mais de uma turma pela quantidade de pessoas e porque você não vai poder tirar todo mundo da linha. Mas do É, ponto de vista de que a troca de boas práticas entre eles é muito bacana. Então,
mesclando, você consegue fazer as pessoas também aprenderem um pouco sobre o próprio negócio e como as coisas funcionam ali, né? Tá Sim. bom? Não, legal. Mas Estamos eu sempre à ganhei o disposição por livro? aqui. Eu ganhei o Ganhou, livro ou não? ganhou, ganhou. Como que faz para ganhar o livro? Vamos ver como é que faz para ganhar o livro. Eu vou providenciar isso com os meninos aqui, tá bom, Vanessa? O PDF e o audiobook do livro. Show. Obrigado, obrigado pela sua participação aí. Obrigado por vocês que estão aqui no ao vivo com a gente. Obrigado também para quem está aí nesse movimento do replay. Estaremos juntos em outras ativações por aqui. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, obrigado.